Isso, né, a primeira atividade do projeto PECMAT. Justamente por ser a primeira atividade, eu vou pedir licença aqui à professora, né, para, antes de te apresentar, Lu, falar bem rapidamente aqui, bem brevemente sobre o projeto. Não, de jeito nenhum, já estou aqui, está ótimo. Acho que eu posso dizer que a primeira ou a principal motivação para esse projeto vem do fato de eu e dos outros dois coordenadores, a Ellen e o Roberto, nós três somos egressos aqui do departamento, né, de matemática da UFBA. E, enfim, já tem um tempinho que eu, agora como professora efetiva do departamento, venho, né, pensando, sentindo vontade de realizar algum projeto relacionado a isso, assim. Mas no final do ano passado, motivada e, né, impulsionada com o início da comemoração dos 80 anos do curso de licenciatura de matemática, né, aqui da UFBA, que eu comecei a conversar mais seriamente, né, com a Ellen e o Roberto. E aí nós três, que somos egressos e atuais docentes aqui do departamento, criamos esse projeto, né? Sobre a nossa formação dos coordenadores, bem rapidamente, em ordem cronológica aqui de entrada aqui na UFBA, eu fiz bacharelado e mestrado em matemática aqui pela UFBA, saí para fazer o doutorado lá no Rio, fiz doutorado no IMPA, e voltei para cá no final de 2015, já como professora efetiva. O Roberto teve toda a sua formação em matemática aqui pela UFBA, né? Ele é bacharel, licenciado, mestre e doutor aqui pela UFBA, e voltou para cá, entrou como professor efetivo quando, Roberto? 2017. A Ellen fez licenciatura em matemática na UNEB, né? Na Universidade Estadual da Bahia, mestrado e doutorado aqui na UFBA, e está aqui como efetiva desde 2019. Então, é isso. Mas, voltando ao projeto agora, né? O PECMAT, projeto Egressos dos Cursos de Matemática da UFBA, conectando passado, presente e futuro. O título é, né, um pouquinho grande. Mas, enfim, um dos principais objetivos dele é justamente trazer os egressos aqui dos cursos de graduação e pós-graduação para falar, né, sobre a trajetória e atuação profissional aí, depois de ter concluído o curso ou os cursos aqui na UFBA. Tá? Várias outras coisas aí, o que a gente espera é exatamente isso, fazer a conexão entre passado, presente e futuro. O passado é representado pelos egressos, o presente por nós que estamos aqui hoje, né, docentes, discentes e funcionários, e o futuro, né, vocês aí, estudantes que estão aqui, apesar de estarem aqui hoje, né, a gente espera que muito brevemente, né, sejam aí nossos futuros egressos. E além daquilo, né, que a gente, olhando para o nosso passado, a gente consegue analisar e ajustar mais efetivamente o nosso presente, né, para guiar em busca de um futuro melhor, né, com mais avanços e mais conquistas e tal. Então, mas enfim, voltando, né, só avisar antes de apresentar a Lu. Depois da palestra, fazer o sorteio do livro. Depois tem o coffee break. E a gente vai passar a lista de presença para quem quiser certificado, tá? Para vocês assinarem, vai passar aí durante a palestra. Bom, mas sem tomar mais do tempo, né, da nossa ilustre palestrante. Diga. Na lista de presença, escrever nome, e-mail, bem legível, forma bem legível, para não ter erro na hora de enviar para vocês. Tá? Pronto. Bom, para mim é um prazer apresentar a professora Luciana. Como eu falei com ela, né? Desde sempre que eu pensava nesse projeto, lembrava dela, né? Deixa eu trocar? Não precisa. Pronto, enfim. Eu lembrava dela, assim, né, quando eu pensava nesse projeto, e eu já tinha certeza que ela ia participar, querendo ela ou não, ela iria participar, mas enfim, né, muito obrigada por ter aceitado o convite, foi muito bom que deu certo você estar aqui logo no lançamento aí para o público, né, do projeto. Como ela estava falando agora, né, a história dela com a UFBA é bem grande, é bem longa,
Ela é licenciada em mestre em matemática aqui pela UFBA, fez o doutorado na UFRJ, foi professora substituta aqui entre o bacharelado e o mestrado, né? Estava falando isso. Depois foi professora efetiva do departamento de 2013 até 2018. E aí, em 2018, como ela mesma fala, por circunstâncias da vida, ela foi para o Rio de Janeiro e atualmente ela é professora lá do departamento de matemática da UFRJ. Né? Então, é isso. Mais uma vez, obrigada. Eu é que agradeço. Estou super emocionada porque realmente é sempre algo muito visceral para mim. Estar aqui na Bahia, que é a terra onde eu nasci e cresci, em particular estar na UFBA. Eu estou muito feliz de estar aqui, de livre e espontânea pressão. Ai dela que não me convidasse. Né? Ai dela. E quando ela me falou disso, na hora, né? Claro, óbvio que na hora já me empolguei mesmo. E para mim é uma honra ser a primeira a falar, de fato. Não sei nem se eu mereço ser a primeira a falar, mas estou felicíssima por ser. Como a Elaís já ressaltou, a minha história com a UFBA é uma história bem longa, não vou dizer quanto, tá? Porque ninguém precisa saber. Mas é bastante longa e é uma história de muita vontade também. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ser formada numa universidade. Tá? Embora o meu pai fosse um cara que gostava muito de estudar, era um cara muito estudioso e tal, ele entrou cedo na Petrobras como cavador de vala. E dentro da Petrobras ele fez um concurso interno e fez um curso e virou geólogo da Petrobras e se aposentou como geólogo. E, inclusive, ele era chamado na escola de geologia para dar algumas aulas sobre o recôncavo baiano, porque ele conhecia muito bem. Né? Embora ele não fosse formado universitariamente, ele era chamado pelos professores para dar aula, porque ele tinha experiência de campo. E isso, para ele, era assim, um orgulho tamanho, ele se sentia tão feliz quando ele era chamado, né? Em meio a pessoas muito mais graduadas do que ele e tal. E ele se sentia realmente muito feliz. E ele falava disso com uma veemência em casa, que de fato eu não tive muita orientação em questões de estudo de universidade e tal, mas o fato dele falar da UFBA, né, e que vinha e que não sei o quê, isso despertou em mim. Eu já gostava de estudar, tá, gente? Daqui a pouco eu começo a historinha de fato, mas eu sempre gostei. E aí, por gostar e ouvir meu pai falando disso, né? Então, assim, era um sonho. Imagina terminar o ensino médio e entrar na UFBA, né? Aquilo para mim era o topo de tudo. E era, e foi. E embora a minha história com a UFBA tenha durado um pouco mais do que deveria, porque a vida acadêmica, a vida pessoal, a falta de estrutura fazem com que a gente demore, às vezes, de se formar e etc. Aquilo, para mim, foi realmente um sonho se realizando. E uma vez que o sonho estava se realizando, outros sonhos vieram. Né? E esses outros sonhos também foram alcançados. E eu já estou começando a ficar emocionada, não pode. Vou começar a contar a história para ficar relax. Mas, só para concluir essa introdução, ter sido professora aqui, efetiva, sem comentários, né? Eu não consigo explicar para vocês o que foi para mim. Tá? Então, é por isso que eu digo assim, eu fui para o UFRJ, mas metade minha está aqui, tá? Não adianta, não vou desgrudar, não vou largar, não sai de mim e acabou. Não sai.
Não sai. Está marcado a ferro e fogo na minha vida, na minha alma. E é isso. Então, eu vou começar, eu tinha pensado assim, não, vou falar dos sistemas dinâmicos primeiro, né? Falar da pesquisadora, não. Eu vou começar com vocês com a pequena Luciana, que era artista da família. Eu sempre fui artista, sempre gostei de participar de todos os teatrinhos impossíveis e inimagináveis, canto, música, tudo que vocês imaginarem da escola eu fazia. Mas eu também gostava muito do estudo. E das turmas das minhas turmas, olha que coisa feia, as escolas de ensino fundamental na época, tinha um negócio assim que eles botavam um cartaz com os 10 mais. Isso é feio. Mas, ao mesmo tempo, ter um pouquinho de competitividade é legal, né? E eu estava sempre lá, né? Mas eu não entrava muito nessa vibe de disputar com os meus colegas. Eu gostava. Simplesmente eu gostava de estudar. A única disciplina que eu tive uns perrengues no ensino fundamental foi geografia. Aí, Mas matemática, português, história, eu sempre gostei muito. E aí eu ouvia meu pai falando dos estudos dele e me empolgava com aquilo também. Meu pai sempre foi muito estudioso, ele estudou em um colégio interno. E minha mãe era uma pessoa super inteligente, embora não tivesse nenhum ensino fundamental completo. Minha mãe era super cheia de coisas de artesanato, não sei o quê. Então, foi uma mistura na minha vida, assim, muito marcante. Sempre se ouviu muita música na minha casa, embora os meus pais não fossem músicos. E, desde criança, eu me encontrei nessa coisa da musicista. Assim como eu me encontrava nessa coisa da estudante. E aí, eu vou começar falando para vocês da artista, ativista, e depois eu passo para a matemática, tá certo? Essa aqui sou eu, essa espiguinha de milho aqui, pequenininha, acho que eu tinha uns 3 anos de idade, sei lá, e brincando de ser teatro com os meus primos na casa da minha avó. Tinha um quintal gigante na casa da minha avó, a gente ficava fazendo teatro na casa da minha avó. E aquela ali sou eu na alfabetização, tinha essas coisas de tirar foto, né? Então, essa sou eu com a maior cara sapeca, tá vendo? Adorava. E aí, isso porque a professora queria que eu ficasse desse jeito aqui para tirar foto, e eu não queria, eu queria ficar à vontade, né? E ela, bota assim, olha pra gente aí. Então, aqui são as duas eu, sabe? Que estão aqui dentro de mim. A sapequinha, né? E a estudante. Eu sou estudante para sempre. Você está sempre aprendendo. Tá? Então, a gente não deixa de ser estudante. Então, eu vou falar um pouquinho da parte artística, porque também tem a ver com a UFBA. Essa aqui, ó, sou eu na UFBA, cantando no festival universitário. Já estudante da UFBA, mas eu estava cantando aqui no festival universitário. Aqui eu acho que todo mundo era estudante da UFBA, se não um ou dois que não eram. Mas esses dois aqui, com certeza. Esse aqui é Cleudson Passos, e aqui estava Felipe Rebouças. Felipe Rebouças atualmente é professor da oficina, ele é contratado da UFBA como músico, e está fazendo doutorado em música agora e tal. Esse baixista aqui é o Davi, e o baterista é o Vitor Leone. Aqui é o Davi comigo, esse aqui eu acho que é o Vladimir Bonfim, aqui é o Felipe, e aqui sou eu, cantando num trio elétrico, mas não estava cantando axé, não. Eu estava cantando no trio elétrico a convite da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo campanha, quem quer justiça tem pressa. Era uma campanha contra a morosidade da justiça baiana, e aí eu fui convidada pela OAB para fazer essa participação, e pode ter certeza que só foi música de protesto. Só. E foi muito bonito. E eu já era estudante da UFBA aí. Tá? Então, a minha história de música se intersectou com a UFBA. Né? Eu já era cantora, eu já fazia apresentações, já tocava e cantava na noite, quando eu passei no vestibular e entrei na UFBA. Tá?
E aí, durante muito tempo, as duas coisas ficaram um pouco se embatendo. Porque eu tocava e cantava, às vezes não dava conta, às vezes dava conta, queria ser mais matemática do que musicista, às vezes queria ser mais musicista do que matemática. E depois eu entrei numa equalização, as coisas funcionaram. Mas faz parte, né? A gente sempre fica com essas dúvidas. E aí, eu já formada e etc., continuei cantando. Durante o doutorado foi um pouquinho mais difícil. Até o mestrado eu conseguia fazer meus shows, tudo bonitinho e tal. Mas quando eu entrei para o doutorado, realmente a música ficou aqui na minha cabeça durante 4 anos, só estudando, só pensando, só que arranjo que eu ia cantar essa música, olha que linda, não sei o quê, tá. Mas fazer show mesmo foi muito raro. Porque aí você assume, tem que assumir um posicionamento. Né? Fazer matemática para mim nunca foi fácil, embora eu ame. Mas não é algo fácil. Né? Fazer um doutorado, mais ainda difícil. Né? E com problemas que tinham na minha família e tal. Para vocês terem ideia, meu pai faleceu antes de eu terminar o doutorado, e minha avó também. Então foi um negócio assim. E a história com meu pai foi bem complicada. Tá? Então, assim, tinha que tomar um posicionamento. Tomei um posicionamento, vamos fazer esse doutorado, vamos acabar esse negócio. Vamos acabar esse negócio. Mas aqui, eu estava no Rio, né, fazendo doutorado lá, etc. E aí, conheci essa figuraça que vocês, quem assiste The Voice mais aí deve ter visto em 2022, que é a Fernanda Fernandes. Ela foi uma das finalistas. Essa figura super compositora, cantora, violonista. E aí ela me convidava para fazer parte dos shows dela, comemorou um aniversário lá num hotel chamado Novo Mundo, que era um lugar que tinha um ambiente para fazer show. E aí estou eu aqui, e isso aqui sou eu cantando no Beco das Garrafas, foi uma realização, outra realização de sonho para mim. Imagina, o berço da Bossa Nova, todo mundo passou por ali, Elis Regina, Leni Andrade, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, quem vocês pensarem da Bossa Nova aí passou por esse lugar. E eu estava lá cantando, imagina, naquele palco. Misericórdia. Foi uma noite emocionante para mim. Tá? Aqui sou eu, compositora e ativista, né? Artivista. Em 2022, foi 2020, né? Que teve esse Amazonizat. Estava no meio da pandemia, e aí estava aquelas queimadas todas lá na Amazônia, aquele inferno que ainda não cessou, mas foi uma coisa muito chocante. A gente recebeu num grupo, eu participo de um grupo aqui chamado Artistas Solidários da Bahia, que inclusive a nossa ministra, Margarete Menezes, participou também. Saiu porque ela está com outros afazeres, é complicado você ficar num grupo de WhatsApp, né? E aí, mas ela também fazia parte. Vários artistas baianos fazem parte desse grupo, Armandinho, muitos fazem. Tá? E Amadeu Alves, que é um dos fundadores desse grupo, ele é um artista baiano muito conhecido assim, no meio da música, no meio da cultura baiana. Fundou esse grupo e a gente recebeu um chamado do Fórum Amazônico para participar do Amazonizat, do Festival Amazonizat. Você tinha que escrever um trabalho seu. E aí, quando eu vi aquele chamado ali, a letra dessa música meio que veio para mim. E eu escrevi, claro, fiz alguma pesquisa, porque eu não falo Yanomami, né? Mas eu queria, obviamente, trabalhar com, por exemplo, na PP, Homem Branco, Yanomami TP é Humanidade, tá? Omama é o Deus Bom, quer dizer, chama entidade, né? Eles não sei como é que eles... A entidade boa deles é Omama, e Ioase é o irmão de Omama, que é o mal, assim, para eles. Urií é a terra. Urií é a terra-floresta. E aí essa música, esse poema veio na minha cabeça, eu mandei para Amadeu. Amadeu fez a música em 24 horas, assim, ele fez muito rápido. E a gente se inscreveu e participou do Festival Amazonizat. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver lá.
Tá? No meu YouTube tem exatamente a minha apresentação com ele, porque foi tudo gravado, foi tudo a facão, porque era todo mundo em casa, né? Foi um festival online, participou Chico César, vários artistas da América Latina. Foi um negócio muito emocionante, muito forte. E essa é a minha vertente ativista ambiental, né? Porque eu sempre viajei muito com meu pai pelo interior da Bahia, e sempre vi muita coisa, né? A gente convive com a natureza, a gente é muito forte. A minha bisavó, ela era indígena, foi laçada pelo meu bisavô português, né? A história na família era contada romantizada. Hoje eu sei que foi um estupro, mas a gente ouve as histórias. Um bisavô materno era africano, e aí a gente também ouve as histórias. Então, essa coisa da miscigenação, essa coisa da natureza, sempre fez parte muito do meu imaginário pelas histórias contadas na nossa família. E aí, isso veio muito forte para mim. A música ficou tão legal que aí juntou eu, Amadeu e João Galima. João Galima é um artista relativamente conhecido aqui. Ele tinha um programa chamado Brasil Pandeiro, que agora não tem mais, mas era todo domingo na Educadora. E a gente fez uma música chamada O Grito do Abaeté. Isso foi o Amadeu que começou a pegar no meu pé. Faz o Grito do Abaeté, faz o Grito do Abaeté, para a gente botar no Grito dos Excluídos, que é um evento que tem no Carnaval, chamado Grito dos Excluídos, que é sobre questões ambientais, questões de minorias e etc. E aí eu fiz a letra. Jonga deu uma ajeitada, porque a letra estava batendo pesado demais. Aí ele deu uma aliviada na letra, e Amadeu fez a música, e a gente gravou para o Grito dos Excluídos. O Carlos Pronzato, que é um cineasta argentino radicado na Bahia, ele faz muito documentário sobre questões políticas, ambientais, seja o que for. E aí ele estava fazendo esse documentário aqui, A Lagoa Escura em Defesa do Abaeté. E ele pediu permissão para a gente para botar a nossa música. E, modéstia à parte, entre Dorival Caymmi, Caetano Veloso, está a nossa música também, né, do Grito do Abaeté. Mas tudo isso durante a pandemia. E as gravações estavam um pouquinho pesadinhas, assim, né? Não estavam muito boas, foi gravado em casa, tudo na... Aí eu fiz as gravações oficiais, tá? Aqui é a gravação de Amazônia, tem a versão em espanhol, Amazônia, e aqui é o Grito do Abaeté com a participação de João Galima no vocal. Quem quiser ouvir, entra lá, Linktree. Depois eu mostro aqui os sites para vocês. Né? Luciana Salgado, tem lá a lista, quem tiver Spotify, Deezer, não sei o quê, essas músicas estão lá nas plataformas digitais. Tá? Inclusive, eu com tanta coisa da matemática para fazer, esqueci de fazer o lançamento dessa aqui, ela está lá. Mas não fiz o lançamento, tá? Essa aqui eu fiz um lançamento, essa não. Mas tudo bem também, faz parte da vida. Né? A gente vai se desdobrando. Mas são dois trabalhos que eu tenho muito orgulho. E por isso que eu quis começar assim com vocês, para vocês entenderem quem sou eu. Né? Que eu sou a matemática, mas eu também sou essa aqui. Bem? Bom, então vamos falar da matemática. Né? Essa aqui sou eu me formando em licenciatura com meu filho, aos 5 anos de idade, professora Sueli. Né? E foi uma batalha, viu, gente? Fazer essa formatura foi uma batalha. Mas eu fiz, estou lá. Ganhei aqui meu canudinho. E aí, quando eu me formei em 2004, eu comecei a fazer o bacharelado. Porque eu achava que fazer o mestrado era muito difícil. Muito difícil. Eu com um filho pequeno, sei lá, não consegui fazer esse negócio. Eu vi os meus colegas fazendo mestrado, se desgraçando, eu digo, vai ser. E aí, comecei a fazer o bacharelado, entrei como substituta e fiquei dando aula e pegava 1 ou 2 disciplinas do bacharelado. Quando foi final de 2005, aí eu disse, tá,
com uma pegação no meu pé danada dos professores. Aí disse, tá bom, eu vou fazer. Aí fiz a seleção e entrei para o mestrado, em 2006. Então, passaram-se 2 anos da minha licenciatura até o mestrado. Eu tenho que contar essa parte. Eu fazia minha graduação assim, eu vou ser professora, né? Vou me graduar, vou trabalhar, porque tinha que me sustentar, vou continuar fazendo minha música, mas só a música não estava dando dinheiro só e tal, eu digo, vou fazer, me formar. E aí, eu tive aula com o Wilton, de análise real. Aí a ficha caiu. Porque até então eu gostava de matemática, mas nunca tinha passado pela minha cabeça fazer pesquisa em matemática. De fato, assim, eu tinha feito processamento de dados, um curso técnico. Adorava programar. Achava o máximo esse negócio de fazer as contas certinho, Mas a vida me levou para outro lado, eu já tocava, já cantava e continuava fazendo isso. Tive meu filho, fiz minha graduação, tá bom, vou ser professora de matemática. E vou continuar cantando e cuidando da minha vida. Até que eu tive essa aula de análise real. E aí o negócio ficou assim, martelando na minha cabeça. Eu disse, essa matemática é massa. Eu gostei desse negócio, gostei mesmo. Aí tá. Passaram-se 2 anos, eu tomei coragem e encarei o mestrado. E aí parece que bateu, o santo baixou, eu engatei o mestrado com o doutorado e o pós-doutorado. Né? Meu mestrado foi em expoentes de Lyapunov não nulos e hiperbolicidade uniforme. Aqui na UFBA, em março de 2008, eu fiz minha defesa, eu já estava lá na UFRJ como estudante de doutorado, e eu fui orientada pelo professor Armando Castro, né? E aqui é o Wilton, que eu acho que na época ele era o coordenador da pós-graduação, me fazendo assinar a ata da defesa. Tá? Aqui sou eu assinando a ata da defesa. Então, deu um trabalhinho achar essas fotos, viu? Porque é as fotos antigas, né? As fotos antigas aí. Mas foi uma apresentação muito legal, eu gostei muito. São memórias muito boas. E aqui sou eu defendendo o meu doutorado. Quem é essa fofa? Quem é? Bom, aqui é óbvio que sou eu. Aqui é o Vitor, aqui é Simone, Vitor e Paulo Varandas. Né? Aqui está a banca completa da minha tese de doutorado, que foi formada pelo Paulo, o Vitor, que era meu orientador, a Zezé Pacífico, né, professora lá da UFRJ, a Lita Zibe, que é professora da UFSCar, não, USP São Carlos, desculpa. E aqui é o Alexander Arbieto, que foi meu co-orientador, que é professor da UFRJ, e aqui é o Lourenço Dias, que é professor da PUC Rio. Essa foi a minha banca de doutorado. Olha, gente, ter 2 orientadores é bom, mas é ruim. Né? Ele já balança a cabeça assim. Já... é bom, mas é ruim. Porque são 2 pessoas totalmente diferentes, com técnicas totalmente diferentes, e que querem que você faça coisas totalmente diferentes. Porque foi engraçado isso, porque, na verdade, o meu orientador oficial, com quem eu fui estudar, foi o Vitor. Ele era professor da UFRJ nessa época, ele estava na minha banca de mestrado já para preparar para eu ir para fazer o doutorado com ele lá. Só que eu tive umas aulas com o Alexander, e o Alexander, vamos fazer um paper? Vamos fazer um paper. Ele me chamou, vamos brincar aqui, vamos. E a gente fez. E no segundo ano de doutorado eu tinha um artigo. Né? E aí eu cheguei para o Vitor e disse, Vitor, eu estou com um artigo aqui, com o Alexander. O que a gente faz? Ele, se você quiser. Eu disse,
chamo ele para orientador, porque isso o Alexandre estava. Por que não fala com o Vitor? Vem, eu te oriento, eu não sei o que mais lá. Eu disse, eu falo com o Vitor, mas o Vitor é meu orientador. Você fica como co-orientador? Ele fica como co-orientador, então tá bom, então vou falar com o Vitor. Aí fui falar com o Vitor, e aí o Vitor topou, graças a Deus. Porque já tinha, né, um trabalho ali, vai fazer o quê? Só que o meu trabalho com o Alexander não tinha nada a ver com o trabalho que eu estava fazendo com o Vitor. Nada. Nadinha. Aí a gente conversou, não sei o que, ele me falou as coisas, eu fiquei assim, pô, não vou saber fazer esse negócio não, velho. Eu não sei fazer esse negócio. Aí eu estou um dia no IMPA estudando, pensando. Cheguei, voltei para o UFRJ no dia seguinte, fui assistir uma aula do Morales. E ele começou a falar de fluxos seccionais hiperbólicos, fluxos Anosov. Quando ele falou dos fluxos Anosov, ele pega e faz assim. Porque o fluxo é Anosov se e somente se. Vamos fazer que nem Leibovitz. Se e somente se tem uma forma quadrática não degenerada, cujo pullback menos, o push forward menos ela é positiva definida. E aí caiu um mundo na minha frente, assim. Porque eu adoro geometria. E gosto de álgebra. E eu fiz sistemas dinâmicos exatamente porque eu queria misturar tudo. Aí eu cheguei para o Vitor e fiz assim, Vitor, por que a gente não prova que para seccional hiperbólico também tem essas formas quadráticas? E aí a gente começou a procurar. Como é que faz isso? Como é que faz isso? E eu achei um artigo do Wojtkowski, que é um pesquisador polonês que trabalhava nos Estados Unidos, falando sobre essas formas quadráticas. E aí a gente fez 2/3 da minha tese é esse trabalho que eu tenho com o Vitor. E aí depois, chego eu com outro artigo com o Alexander. Vitor, olha que a gente provou. Aí o Vitor, isso aqui é mentira. Jogou o balde d'água. Não, eu te dou um contra-exemplo agora. Pá! E jogou o contra-exemplo na cara da gente, assim. Aí eu digo, rapaz, não é que é? Mas e se a gente casar a decomposição com essa singularidade? Porque tinha singularidade. Quando tem singularidade, é desgraça, viu, gente? Aí tinha singularidade, ele botou lá, deu na cara da gente. Aí eu disse, tá, então vamos olhar para as singularidades. E nós três fizemos um artigo muito bonito, muito bom. E até hoje, desses trabalhos, o Ali chegou lá para falar da tese e fez assim, como é que vocês me chamam? Minha filha é recém-nascida para ler uma tese que tem 3 teses dentro. Porque eram 3 trabalhos diferentes. Né? Mas foi um trabalho muito enriquecedor. Eu estava passando muito perrengue na vida. E apesar disso tudo, encontrei criaturas extremamente competentes, extremamente apaixonadas por matemática, que me trouxeram essa riqueza, né? Que me deram suporte, porque nessa hora, se o orientador não dá suporte, você está pirado, seu pai está morrendo, um inferno no planeta, eu com um problema na tireoide terrível, quase que morro. Se você não tem, embora eu tenha o tino de pesquisadora, tenha corrido atrás, tenha feito coisas, mas se você não tem o suporte de gente competente, né, você se perde. E aí, assim, eu publicamente sempre agradeço e gostaria novamente de agradecer, né, ao Vitor, né, pelo suporte como orientador, pela grandeza da matemática dele, porque ele é um matemático muito bom. O Alexander também é, ele não está aqui, não posso agradecer para ele, mas o Vitor realmente é uma pessoa que, tecnicamente, eu sou fã. E aí, eu passei, né? Não passei muito. E aqui sou eu, olha. Must da vida, dar uma palestra no ICM. Né? Imagine, cheguei lá e dei palestra no ICM 2018. Foi durante esse período que eu já tinha feito concurso na UFRJ, por questões de força maior, eu tive que ir para a UFRJ, ou para o Rio, né? Eu ia para o Rio, meu marido passou lá na Rural, meu filho estava fazendo o vestibular, já tinha passado lá na UFRJ, e eu estava aqui. E aí a gente ficava nessa ponte, era bem difícil, estava bem complicado. Eu disse, então vamos fazer. E aí eu fiz o concurso na UFRJ, passei. Já tinha passado em outros, mas o que foi mais imediato foi
a UFRJ. E durante o período que eu estava dando palestra no ICM 2018, assim, 2 dias depois foi a posse. Foi um negócio muito louco. Porque eu já tinha que estar com tudo preparado e tinha que estar preparada para fazer isso. Meu irmão tinha acabado de sofrer um acidente terrível. E aí, assim, eu estava entre Aracaju, Salvador, Rio, e no meio disso tudo, preparando a palestra e me preparando para assumir na UFRJ e deixar a minha terra. Então, assim, é importante que a gente saiba que a vida é assim. Não dá trégua, tá? A roda viva está aí. A gente aqui tem que respirar fundo e ver para que lado que eu vou agora, porque se ficar parado, a roda viva passa por cima da gente. Bom, estou eu fazendo pós-doc na UFRJ em 2017. Recebo um telefonema da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, me dizendo que eu tinha ganho um prêmio. E a FAPESB, juntamente com o governo da Bahia e a Secretaria de Políticas para Mulheres, com a Julieta Palmeira, tinham elaborado, chamava-se Prêmio Mulheres nas Ciências. Eu fui na categoria Jovem Cientista de Ciências Exatas, Engenharias e da Terra, e Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, né? O prêmio foi em 2016, mas eu só recebi em 2017. E aqui sou eu dando entrevista para a TVE Bahia, nesse dia que foi muito massa. Foi assim, pô, veja, depois de tudo isso, né? É bem legal você ter um certo reconhecimento. Né? Depois de... Não que isso faça diferença para mim, eu não estou fazendo nada para que ninguém me reconheça, não, tá? Eu me reconheço. Eu quero me olhar no espelho e quero dizer, sou eu que estou falando comigo aqui, eu gosto de matemática, eu gosto de música, eu amo fazer o que eu faço. E não tem quem vai dizer que eu não vou fazer. Mas, óbvio, que ganhar um prêmiozinho não faz parte da vida, né? Dá um gás, né? Dá um gás. E esse dia foi muito legal para mim. Também tá pelos YouTube da vida aí, vocês acham as entrevistas, a premiação em si, vocês conseguem ver lá. Mas foi muito importante, porque eu fechei minha estadia na Bahia como professora da UFBA com chave de ouro. Né? Tive que fechar, não que eu quisesse. Podia ter continuado, mas não deu. Mas fui sabendo que eu fiz um bom trabalho aqui. E isso foi muito importante para mim. Muito mesmo. Eu continuo fazendo o meu trabalho aqui, tá? Mesmo à distância. Eu gosto muito da minha terra, gosto muito dessa universidade. E, assim, de jeito nenhum, houve uma troca. Houve uma circunstância. Amo. É um orgulho imenso ser professora da maior universidade do Brasil, que é a UFRJ. Não tenho dúvida disso. Né? É outra grande conquista da minha vida. O dia que eu pisei na UFRJ pela primeira vez como professora, que eu olhei para aquele corredor e eu fiquei assim, meio tonta. Eu disse, gente, eu sou professora da maior universidade do Brasil. Federal. Obrigada, Vitor. Isso é muito forte, gente. Uma pessoa que não fazia ideia do que era isso tudo, tá? Eu não fazia ideia do que era isso tudo. Então, assim, é muito feliz para mim estar aqui hoje falando disso para vocês. É muito forte, é muito emocionante para mim. Bom, aí a pesquisadora vai falar agora. Chega de chantagem emocional. Vamos falar de pesquisa. Bom, eu tenho um problema. Porque eu tenho vários problemas. Eu adoro pensar em 10 mil coisas ao mesmo tempo. Isso é um problema. Embora a minha criatividade me forneça muitas alegrias, ela também me fornece muitas frustrações. Porque quando você faz muita coisa, ao mesmo tempo, você termina protelando muita coisa e acumulando muita coisa. Mas é assim que eu sou. Eu tento, eu juro para vocês que eu tento, não, eu vou focar nisso aqui, aí a cabeça já tá, não, você vai fazer aquele lá agora. Não tem jeito.
Mas eu estou me esforçando, eu juro para vocês que eu estou me esforçando. Mas eu gosto disso tudo aqui. Tá? E aí, dentro dos sistemas dinâmicos, você tem, assim, um mundo muito grande. Eu falo porque eu não sou especialista em outra área, tá? Porque eu sei que álgebra também tem. Eu sei que geometria também tem. Tá? E tanto que eu misturo aqui as coisas. Fico aqui brincando, né? De levinho, porque eu não sou especialista, mas vou lá, ó, pega ali. Vou lá na topologia diferencial, pega aqui. E é isso que me dá mais prazer em fazer pesquisa, é poder brincar com tanta coisa. É acrescentar conhecimento. Eu me divirto muito. Bom, quem estiver interessado em estudar essas coisas aqui, vem para a mãe. O que é sistema dinâmico, professora? É a graduação aqui, né? Ah, então. Sistema dinâmico é você pegar uma galera e olhar a vida dessa galera em tempo sem termo. Ver o que é que vai dar na sua vida. Todo mundo me diria assim, morte, né, professora? Não, mas calma. Calma. E aí, o objetivo principal realmente é a gente entender o comportamento, né, a longo termo do que está acontecendo no seu sistema. Você pega uma lei de formação, você pega um mundo matemático ali, pode ser a reta, pode ser o intervalo fechado 0,1. E você cria um mundo cheio de possibilidades. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é esse. Acho que se eu apertar, ele vai. Isso. Não, não foi, não. Peraí. Oh, ele não está fazendo a dinâmica. Ele não está fazendo a dinâmica. Acho que é por causa do tipo de apresentação. É o Google, né? Não vai. Pô, não faça isso comigo. Que maldade. Bom, a história é a seguinte. Estão vendo essas setinhas aqui? A função, que não está aí também, a função não apareceu. Menino, esse PowerPoint me deu uma rasteira agora, hein? É 1 sobre 40π seno de x mais 4πx, alguma coisa assim, tá? No círculo. E aí o que a gente tem são 4 pontos fixos, tá? O 0, meio, 1/4 e 3/4. Tá bem? O meio e o 3/4, o meio não, 1/4 e o 3/4, eles são o que a gente chama de repulsores, ele não quer ninguém perto deles. Então, todo ponto que tiver pertinho aqui desse cara, ó, vai ser empurrado para longe dele. Todo mundo que estiver pertinho desse cara aqui também. Ele não quer conta com ninguém, ele é mal-humorado, não quer. Em compensação, essa dinâmica tem 2 carinhas aqui super legais, que estão muito afim de calor humano. E aí, eles chamam todo mundo para junto. Vamos, galera, vamos juntar aqui. Aí, enquanto esses daqui empurram para lá, esses aqui puxam para cá. Então, a turminha sai daqui e vai para o bar. E não sai nunca mais. Aí, se você voltar para trás, né, andar com o tempo negativo, aí esses dois, você vai olhar que no passado, eles foram gente legais, que eles eram barzinho. Eram eles. E esses aqui não queriam conta com ninguém. Então, para frente, no futuro, esses dois estão de saco cheio, e esses dois aqui estão no boteco fazendo farra com vocês. Para o passado, esses dois aqui não querem nem conta. Eles estavam muito mal-humorados, mas esses aqui estavam muito afim. E aí, vamos para o carnaval. E aí aglomera lá, fica todo mundo no bloquinho ali, ó, para sempre. Deu para entender mais ou menos o que é, né? É por aí. Quanto tempo que eu tenho, Laís? 20 minutos? Eu acho que eu vou dar uma andada rápida nessa parte da dinâmica, que vocês já entenderam, tá bom. Tá? A dinâmica é supostamente imaginada ter começado com
Henri Poincaré no sentido da teoria qualitativa, que é isso, estudar o comportamento a longo termo. Tá? Aqui já chego trazendo logo a majestosa, né, Marie Curie, conversando com o Henri Poincaré aqui num congresso em Solvay. E aí, o que a gente gosta de estudar em matemática, qualquer estrutura que você estude em matemática, seja geometria, seja álgebra, seja o que você imaginar, você quer saber se essa estrutura ela faz sentido, se ela é forte, né? Não adianta você criar uma teoria em matemática que não tem exemplo. O exemplo é vazio. Ah, legal. Tá bom. Mas digamos que você tem um exemplo. E esse exemplo tem um certo comportamento, como aquele lá de uns são repulsores, outros são atratores. Se eu perturbar um pouquinho a equação, somar lá um epsilon naquela equação, o que acontece? Continua com o mesmo comportamento? Então, isso tem a ver com uma coisa chamada estabilidade estrutural, que foi, digamos assim, cravada como linha de pesquisa em matemática por esses dois caras, que é o Andronov e o Potriagem. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, porque o Potriagem ele era cego. Ele ficou cego aos 14 anos de idade. E na época que ele ficou cego, ninguém tinha futuro na escola, não. Só que ele tinha uma pessoa fantástica que disse assim, não, pode deixar. Desse aqui cuido eu. E essa pessoa, ela não tinha um mínimo de conhecimento matemático. Mas ela percebeu que ele tinha. E aí, quando ele se formou e etc., com o apoio dessa pessoa, ela começou a estudar outras línguas. Uma pessoa completamente leiga. Para ler artigos para ele. E ela dizia assim, perninhas para baixo. Perninhas para baixo era o símbolo de interseção. Não vou escrever. Perninhas para cima era o símbolo de união. Essa pessoa era a mãe dele. Não quer passar. Passou. Volta. Essa mulher aqui, chamada Tatiana Andreevna, foi quem criou um dos maiores matemáticos da história. Porque ele só era matemático por causa dela, tá, gente? Ele podia ser o gênio que ele fosse, mas se não tivesse ela para dar suporte, não ia rolar. Aí vê esse cara aqui, ó. Esse cara aqui fundou a escola que eu sou apaixonada na área de dinâmica, que é a Escola de Dinâmica Hiperbólica. Um dos fundadores, na verdade. Já com o Potriagem e o Andronov já rolava essa coisa meio hiperbólica e tal, mas ele, assim, meio que organizou os problemas, as ideias. E esse cara chama-se Stephen Smale, ele era topólogo, ganhou a medalha Fields, e depois que ele já estava lá, fez muita topologia, não sei o que, algébrica, blá, 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 ele começou a estudar sistemas dinâmicos e ajudou a criar essa teoria de dinâmica hiperbólica, mas ainda não tinha um exemplo, porque toda teoria que você criar, você quer um exemplo forte. Aí ele estava no Rio, na praia de Copacabana, e bateu uma ideia na cabeça dele, que é o que a gente chama hoje de ferradura de Smale. Foi o primeiro exemplo firme de dinâmica hiperbólica apresentado assim à comunidade que a gente conhece, né? Porque eu não sei lá pelos Orientes como é que era, mas aqui no Ocidente foi esse cara aí que trouxe para a gente. Mas e a matemática veio assim para o Brasil como, né? Nessa época a gente ficava assim, não tinha muito acesso e tal. Isso aqui é a figura da hiperbolicidade, tá? Você tem um ponto aqui, você tem aqui a direção que a gente chama de estável, ou seja, tudo vai convergindo para o ponto, né? Ele chama todo mundo para perto. E essa aqui é a que a gente chama de instável, todo mundo quer ir embora. É aquela coisa do repulsor e do atrator, tá? Tem a ver com isso. E aí, esse Smale, ele teve um aluno brasileiro chamado Jacopales, que quando voltou de lá,
encontrou o INPA, fundado por Maurício Peixoto, Leopoldo Nachmann, tinha mais alguém, eu não lembro o nome agora, mas um grupo de matemáticos fundou o INPA para estudar seminários de matemática. E o Jacó, quando voltou de lá, deu uma guinada nesse projeto do INPA. E se hoje a gente tem a matemática brasileira no topo, a gente deve muito a Jacó. Ele realmente fez um projeto de vida de levar a matemática do Brasil ao topo do mundo. Foi o projeto de vida dele. Ele tinha posição nos Estados Unidos, garantida. Ele disse, não, eu vou para o Brasil, vou fazer matemática lá. Então a gente deve muito ao Jacó. E em abril agora vai ter uma EMALCA, né, uma escola, em homenagem a ele. O Jacó está com 82, 83 anos, eu acho. E assim, eu acho muito importante que se façam as homenagens a ele em vida, porque realmente ele fez um trabalho muito forte pela matemática. Não estou romantizando nada, tá? Só estou dizendo informações precisas do que eu já vi e ouvi. Tá bom? Sem ser fã dele, que eu sou como matemático, mas o trabalho é importante que a gente reconheça. Olha ele aí. Esse é o Jacó. Ele já foi presidente da União Internacional de Matemáticos. Foi diretor do INPA há muitos anos. E se hoje a gente tem uma medalha Fields, também tem um trabalho à mãozinha do Jacó aí, do Wellington de Mello, né? Que foi orientador do Arthur Ávila. Bom, isso aqui é coisa dos que eu gosto de estudar, eu vou pular, tá certo? Para a gente chegar logo na parte mais lúdica. Falei muita coisa séria aqui, né? Já fui muito séria. Ah, esse aqui eu amo, gente. Isso aqui eu amo trabalhar. Isso aqui é o atrator de Lorentz. Imagina, eu amo dinâmica hiperbólica uniforme ali, aquela coisa legal. Mas tem umas dinâmicas que têm hiperbolicidade, mas que não são hiperbólicas uniformes, como esse cara aqui. Ele tem uma singularidade lá, já disse, né? Que a singularidade é uma desgraça, né? Ela chegou, assim, tá perto de uma singularidade, lascou. Tá? Aí, o Lorentz estava estudando meteorologia, viu uma coisa acontecendo estranha, né? E, de repente, ele botou lá as equações no computador, deixou rodar, parou, voltou no outro dia, começou de onde tinha parado. Deu um negócio totalmente diferente. É o que a gente chama de sensibilidade às condições iniciais e que vocês devem ter ouvido como efeito borboleta. Né? Então, esse trocinho aqui é a representação do efeito borboleta. Eu tinha feito um videozinho em Octave com 2 pontos do atrator de Lorentz se afastando para mostrar a sensibilidade às condições iniciais, mas o PowerPoint não vai deixar. Né? Se o PowerPoint não vai deixar. Acho que não vai deixar. Não vai. Esses 2 pontinhos aqui, eles começam juntinhos. Pô, é tão bom ver o vídeo. Eu quero mostrar esse vídeo. Eu quero muito. Não tem PowerPoint no... Talvez. Daqui a pouco a gente baixa ele e vê se a gente consegue. Talvez baixar ele para o computador e aí a gente... Tá bom, vamos tentar daqui a pouco. Esses 2 pontinhos, eles começam aqui a rodar juntinhos. Daqui a pouco você começa a ver os 2 meio que se afastando. Aí um vai para o lado e o outro fica. Isso, computacionalmente, você vê a sensibilidade, né? Que em algum momento esses caras têm que se separar. Se eles não se separarem, eles são os mesmos pontos. São iguais. Tá? Isso é que é sensibilidade às condições iniciais. Aí aqui é a foto com 5 pontos. Esse meu filho que me ajudou a fazer. Eu e minha aluna de iniciação científica, a gente programou para 2 pontos. Aí meu filho fez, mamãe, para N pontos é fácil. Eu, não é fácil. Aí ele fez. Era para ela fazer, né? Mas ele fez assim, mudou coisinha de nada no Octave. E aí eu gerei 5 pontos. Tá vendo? Um está aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro aqui, outro aqui. Esses pontos todos começaram muito perto.
e depois de centenas de terados, eles se afastaram, cada um vivendo a sua vida. E é isso que a gente chama de condições de sensibilidade às condições iniciais. Bom, então vamos para a parte final da palestra, né? Que são as outras histórias. Eu contei a minha, agora eu vou trazer a história de outras pessoas que eu acho que servem de inspiração para nós todos, em particular para as moças que estão aqui presentes. Tá? Acho que todo mundo já, quem for da área de dinâmica ou iniciação científica, aqui já viu, já conheceu a Zezé. Maria José Pacífico é professora titular do IMFRJ e, assim, trabalha com essa hiperbolicidade do atrator de Lorentz. Ela foi uma das 3 pessoas que definiu qual é o tipo de hiperbolicidade do atrator de Lorentz. Foi ela, o Carlos Morales e o Henrique Pujaus. Ninguém te perguntou nada. Quem está falando com você? Então, ela é minha colega de trabalho. Essa é Hannah Rodrigues Hertz. Eu não vou botar todas as mulheres que eu conheço que têm direito de estar aqui, mas algumas, né? Ela é uma matemática argentina-uruguaia que hoje em dia ela está em Shenzhen, na China. Foi a única até esse momento que eu tinha pesquisado, a grau 5 no Uruguai. É o topo da carreira, né? E, assim, foi vice-presidente da Organização para Mulheres na Ciência para o Mundo em Desenvolvimento, Simons Associate do ICTP, é uma pessoa realmente muito ativa na matemática e em questões de gênero. Tá? A doutora Corina Utgray, que é professora lá da Zurich University, foi prêmio BRIM, que é um prêmio muito bom, muito top da matemática em 2020. Ela fez palestra para a gente num web meeting que a gente fez durante a pandemia. Uma pessoa maravilhosa, além de uma excelente matemática. Ah, essa daí eu sou assim... Essa daí a gente... Oh, deusa. A deusa Amy Noether, né? Bom, ela, por ser mulher, era uma gênia, tá? Mas, por ser mulher, ela não podia assumir uma cadeira, tá, na Universidade de Göttingen. Ela teve que trabalhar sob o nome de Hilbert. O Hilbert foi questionado, como que a gente vai botar uma mulher numa sala de aula? Imagine os nossos soldados voltando da guerra e tendo uma mulher dando aula para eles na universidade. Aí o Hilbert respondeu assim, isso aqui é uma universidade, não uma casa de banhos. Parece óbvio, mas né, precisa ouvir. E aí, com a ascensão nazista, ela foi para os Estados Unidos, né, que supostamente é o berço da democracia. Só que ela disse, é uma universidade de homens, onde mulheres não são bem-vindas. Essa aqui, Eugênia Leontovich Andronova, ela fez pesquisas em sistemas dinâmicos por influência. Ela gostava muito da parte de equações diferenciais, não sei o quê, mas ela foi mais entrando para o lado dos sistemas dinâmicos e bifurcações por causa do Andronov, que foi... Bom, no final das contas, eles se casaram e etc., mas quando ele faleceu, ela continuou os trabalhos que eles tinham em conjunto, terminou outros, iniciou outros, e a gente não vê o nome dessa mulher, a gente não sabe que é ela, porque às vezes você olha, só tem o nome da pessoa, sobrenome. Por exemplo, Lai Sang-yang, todo mundo que eu conheço que nunca viu ela, diz assim, o Lai Sang-yang. Não, não é, é a. Eu acho que é importante a gente frisar isso. Tá? Marília Peixoto foi esposa do Maurício Peixoto, um dos fundadores do INPA, e foi a primeira mulher brasileira eleita membro da ABC. Antes dela, só Marie Curie tinha sido eleita. Né? A ABC, em 1926, tá, gente? Foram 25 anos, né? 25, não.
15 anos, 25 anos. 25 anos de diferença para ter outra mulher eleita na ABC. Bom, nem se fala dessa aqui. Alguém aqui sabe... Bom, agora já sabe, porque a gente tem muita divulgação científica, mas a primeira vez que eu trouxe essa foto da Hedy Lamarr, que era considerada um sex symbol, uma atriz, uma das mulheres mais bonitas do mundo, uma super atriz, e que eu disse assim, ó, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ela era cientista. E nas horas vagas, ela ajudou a criar o Wi-Fi, tá? Vai desculpando aí. Bom, tá aqui, vai ficar para vocês lerem depois, porque a gente está com o tempo já meio apertadinho. E aí, depois de quantos anos? 60 anos que a medalha Fields foi criada? Acho que foi 50, alguma coisa. Pela primeira vez em 2014, uma mulher ganhou uma medalha Fields. Essa mulher, Maryam Mizrahi, foi especialista em geometria e sistemas dinâmicos. Ela ganhou em 2014 e faleceu em 2017 de câncer de mama, deixando o esposo e a filha. E em nós, a esperança de que esse mundo entenda que gênero não faz diferença nenhuma na competência. O Dia Internacional da Mulher na Matemática, 12 de maio, foi criado em homenagem a ela, que é o dia do aniversário, que ela fazia, aniversário. E hoje tem um projeto chamado May 12, que é exatamente para trabalhar essas questões, né? Se pensar em celebrar a mulher na matemática. Aí a gente ficou assim, poxa, Mizrahi ganhou em 2014, próxima, 2018, aquela festança no Rio de Janeiro, um monte de mulher punk para ganhar uma medalha Fields, só ganhou homem. E aí é uma crítica que eu vou fazer, e eu faço mesmo, que eu fiz lá, para quem eu tinha que fazer. No palco, todas as mulheres estavam servindo. Não tinha uma pesquisadora, uma política no palco do ICM 2018 na medalha Fields. Aí, comenta aqui, né? Comenta aí no Instagram, bota aí seu comentário. Deixa o seu comentário. Bom, mas, como a gente sabe que questões políticas sempre trazem à tona possibilidades, né? Em 2022, a gente teve mais uma ganhadora da medalha Fields, que é a Marina Viazovska, ucraniana, né, que resolveu um problema lindo, difícil de se resolver, e que ela resolveu numa categoria que vocês não fazem ideia. Foi uma simplicidade. Como diz aqui na Bahia, ela brocou. Então, a Marina é a mais nova medalha Fields que a gente conhece. Vamos ver se em 2026 temos mais alguém, né? Não que eu acho que tenha que ter cotas para mulheres. A gente tem que ter reconhecimento de gente competente. E não venha me dizer que não tem mulher competente fazendo matemática nesse mundo. Bom, e aí, nesse ínterim todo, a gente vai fazendo o que pode, cria projeto, né, busca iniciativa de diálogo. A gente quer quebrar estereótipo, né? A gente quer poder conversar, sorrir, ser feliz sem que vocês pensem que a gente está dando mole para vocês. A gente quer entrar na universidade de saia, de short, de bermuda, de burca, se quiser, sem que ninguém olhe estranho.
A gente quer fazer matemática. E o tempo que a gente perde tendo que lidar com preconceito, com racismo, com misoginia, tira a energia da gente de fazer a verdadeira coisa que a gente tem para fazer nesse mundo. E é para isso que a gente vai tentando. Né? A gente tem um dia de comemorar, porque a gente está aqui e vai continuar. Então a gente comemora, faz um evento, que é o Celebrando a Mulher na Matemática. Né? Quem quiser visitar aí os sites, dar uma olhadinha. A gente vai fazendo aos trancos e barrancos. Eu estou um pouco cansadinha, porque a gente faz muita coisa, é pesquisa, é extensão, é ensino, é cuidar de vida, de família, problema de não sei o quê. Então, assim, andorinha só não faz verão. Mas a gente vai tentando. E sem o apoio do outro lado, fica mais difícil. E esse papo aqui é para trazer todo mundo junto, porque não é um apartheid. Mulheres versus homens, gêneros. Não é isso, gente. O que a gente quer é juntar e fazer. Sem ter que ficar se desculpando ou cheio de dedos. Sabe? É isso que a gente quer. Só. É isso. Bom, obrigada. Obrigada, Lu. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pode ficar à vontade. Tá, então vamos agradecer a professora de novo. Vamos ver a lista de presença.